E aí, gays, bem-vindos aos Bastidores da Loucura. Eu sou o Samuel e hoje nós estamos aqui para falar da segunda temporada de Heartstopper. Está finalmente entre nós e eu vim aqui fazer a resenha para vocês sobre o que eu achei dessa temporada. Ah, e já vou avisando que esse vai ser um vídeo que vai conter muitos spoilers, tá? Então, se você ainda não viu, vai lá ver, aí depois vem aqui, salva o vídeo para mais tarde e depois vem aqui ver a resenha junto comigo. Vamos conversar sobre essa temporada juntos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em primeiro lugar, gostaria de começar esse vídeo aqui agradecendo a mãe do Tal por ter feito ele cortar o cabelo, já que ele ficou 3 vezes melhor nessa temporada. Menina, eu não conseguia levar ele a sério na primeira temporada, com aquele cabelo de vaca lambeu, aqueles 2 chifres pra baixo que ele tinha. Era feio aos quadrinhos, era fiel, a caracterização tava ótima, mas né? Convenhamos, tá 3 vezes melhor nessa temporada. Então gostaria de agradecer aqui a mãe do Tal por isso. A heroína de Emanação. Gente, série adolescente tem um mal, que é quando eles juntam um casal, o casal de protagonistas muito cedo, o risco deles começarem a fazer eles terminarem do nada só pra gerar drama. Isso geralmente acontece na segunda temporada, porém, graças ao bom Deus, Heartstopper não é nem um pouco parecido com isso. Muito pelo contrário, né? Já que a gente já viu o começo do relacionamento entre o Nick e o Charlie, agora, nessa segunda temporada, nós vamos ter um aprofundamento maior dele, né? Não só dele, mas dos outros casais da série. Mas eu vou começar primeiro falando deles. O Nick vai ter uma jornada de tentar sair do armário nessa temporada, né? Pelo menos pros amigos dele. O que eu, sinceramente, legal ele querer fazer isso, mas eu, sinceramente, acho que não precisava, sabe? As pessoas que importam, que eram os amigos e a mãe dele, já sabiam. Mas tudo bem, a gente respeita. E ele vai abraçar essa jornada de tentar se assumir pra escola, sabe? De ser uma pessoa assumidamente LGBT no colégio. Então a gente vai acompanhar um pouco essa jornada dele nisso. Também vamos conhecer um pouco dos outros membros da família do Nick que vão aparecer nessa temporada. O irmão dele, que é um embuste, um inconveniente. Gente, aquele... Pensa numa pessoa inconveniente, é aquele irmão. Eu nem me dei o trabalho de decorar o nome dele. Nem sei qual é o nome dele, sinceramente, né? Só conheço como irmão do Nick. O bichinho insuportável. E ainda ficava desinvalidando a bissexualidade dele. Ai, insuportável. Não agregou em nada em nenhum momento. E voltando à jornada de saída do armário do Nick para as pessoas do colégio, tem uma frase que o Charlie disse para ele que eu achei muito boa e que eu acredito muito, que é tipo, realmente quando uma pessoa é LGBT, elas pensam que elas têm que sair do armário porque elas devem isso pros outros. Só que assim, na verdade, elas não devem nada pros outros. Tipo, ninguém que é LGBT tem a obrigação de sair do armário. Sabe por quê? Porque hétero não precisa fazer isso. Os héteros só assim aparecem em relacionamentos. Se hétero não precisa fazer isso, por que que pessoas LGBT têm que fazer? Sabe? Na minha opinião, eu acho que o Nick não precisava sair no armário pra mais ninguém, porque as pessoas que importavam já sabiam que eram os amigos dele e a mãe. Então, essa parte aí eu entendi porque ele queria, mas na minha opinião não precisava. Os pais do Charlie também vão ter uma participação maior nessa série. Bom, pelo menos maior que na primeira temporada. Só que com ele, o que a gente vai ver mesmo é um aprofundamento maior sobre os traumas dele, sobre os traumas do Charlie. A gente vai começar a ver um pouquinho sobre os transtornos alimentares que ele tem nessa segunda temporada, que é mais aprofundada nos quadrinhos e vai ser mais aprofundada ao decorrer das temporadas, mas nessa segunda a gente já teve uma introduçãozinha disso, porque se você não notou, na primeira, o Charlie mal comia. Nessa segunda, eles começam a falar sobre isso de forma mais aberta. Além disso, a história dele com o Ben finalmente vai ter uma conclusão. Finalmente teve uma conclusão. E, aliás, o Ben foi outro personagem insuportável que eu, sinceramente, não esperava que fosse ser tão insuportável. Eu achei que, depois do Balai Lalo, que foi a primeira temporada, eu achei que ele não ia aparecer tanto nessa. E ele estava empenhado em ser insuportável, em perseguir o relacionamento do Charlie a todo custo. Aquela cena dele falando pro Nick que queria o Charlie de volta, eu fiquei tipo, é isso mesmo? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Porque não é possível que esse garoto seja tão sem noção nesse nível. Mano, misericórdia. Ainda bem que pelo menos ele levou muitos lacres nessa temporada. O tapa verbal que a Imogen deu nele no restaurante, maravilhosa. Aliás, Imogen, nessa segunda temporada, é uma das personagens que está entregando tudo, meu amor. Ela, na primeira, foi um pouquinho hateada, mas não que ela fosse, assim, uma personagem ruim, ou uma vilã, entre aspas. Ela só passava
tinha umas vergonhas alheiazinhas, coitada. Mas nessa temporada ela tá muito melhor, cara. Ela se juntou ao bonde dos LGBT. O grupinho de amigos do Nick e do Charlie. E isso só agregou na vida dela. Ela tava maravilhosa. E como eu já disse, foi ela que deu um fecho no embuste do Ben. Incrível. Além disso, o Charlie também teve uma cena de conclusão com ele, né? Com aquele discurso de despedida que eles tiveram no penúltimo episódio, em que o Charlie joga na cara dele que, na verdade, o Ben sempre teve todo o controle e que não é justo ele querer arrancar mais isso, o perdão do Charlie, depois de ele ter tomado as rédeas do relacionamento deles durante aquele tempo todo. Eu achei aquele discurso do Charlie muito do bem feito. Você não é obrigado a perdoar todo mundo que te fez mal. Apesar de que eu acredito que perdão é muito mais pra você mesmo, tipo, pra você não ficar guardando ódio no coração do que pra pessoa. Eu também achei a atitude do Charlie muito sensata. Não dá pra ficar arrancando o perdão. Não é o suficiente pra tudo que o Ben fez pra ele. Os casais também tiveram bastante destaque, como a Ellie e o Tal. Nessa segunda temporada, eles finalmente vão engatar no romance. Aos trancos e barrancos, porque o Tal... Ai, o que dizer do Tal? Ele é um personagem muito intenso, digamos assim, em relação às emoções dele. Tanto que ele quase estragou as chances que ele tinha com ela por conta de que ele pensa demais nas coisas. Mas graças a Deus, eu senti que ele teve um grande amadurecimento emocional nessa temporada, que ajudou ele a finalmente engatar num romance com a Ellie. Que, aliás, a Ellie, maravilhosa mais uma vez essa temporada, a jornada dela foi muito mais de autodescoberta, digamos assim, porque ela queria entrar para uma faculdade de artes, e esse foi um grande foco da personagem dela nessa temporada. E eu amei que nessa jornada ela conheceu outras pessoas trans como ela, que a fizeram se sentir super acolhida e super madura, conheceu outras realidades, o que eu acho que é sempre uma ótima experiência. Principalmente em faculdade de arte, né? Que faculdade de arte, o povo... Eu nunca estudei nenhuma, mas dizem que tem todo tipo de pessoa. E eu gostei que a Ellie teve essas experiências. No geral, os dois tiveram um grande amadurecimento, que ajudou eles a engatar no romance, como eu disse anteriormente, que só foi dar certo quando eles foram pra Paris. Quando eles agiram assim, naturalmente, um com o outro, sem forçar barra. E eu acho isso muito bom, porque é assim que devem ser feitas relações, tipo, de amigos que começaram a se gostar, sabe? Eu acho que não precisa forçar uma barra, você só tem que começar, sabe? Começar a agir naturalmente, sem pressões, que o relacionamento vai dar certo. Eu também gostei muito de ver mais sobre a amizade do Tal e do Charlie. Não mais sobre ela, só que, tipo, ela ficou evidenciada mais uma vez. A gente descobriu que o Tal se culpava muito por conta do bullying que o Charlie sofreu no passado, quando ele se assumiu no armário. Porque, aparentemente, as pessoas ouviram isso do Tal, sabe? De uma conversa que o Tal estava tendo com o Isaac. Então ele se culpava muito por isso. Esse também foi um assunto que foi resolvido nessa temporada. Inclusive, essa parte do bullying do Charlie foi muito mais falada nessa temporada. Ele finalmente se sentiu confortável de falar sobre essa fase da vida dele com o Nick. Que, assim, foi um bullying pesadíssimo. Pesadíssimo. Mas eu fico feliz que eles conseguiram falar sobre esse assunto de forma mais aberta. Isso era muito traumático. Outro casal que teve muito destaque nessa temporada, e eu amei muito, porque na primeira elas não tiveram, assim, tanto destaque, foram a Tara e a Darcy. Mais especificamente, a Darcy. Porque a gente conheceu um pouco mais da família dela. Inclusive, a relação da Darcy com a mãe dela, assim, chamar de complicada é apelido. Porque ou a mulher é homofóbica. Homofóbica, sim. A Darcy não é assumida na casa dela. E isso é muito triste, porque isso faz parte da realidade da maioria das pessoas. Foi bom ver em Heartstopper. Heartstopper consegue manter o equilíbrio. Tipo, ele ainda parece ser uma coisa de conforto, que traz alegria quando você assiste, ao mesmo tempo que ele consegue trabalhar sobre esses temas mais profundos. Sobre mostrar essas realidades. A Alice Oseman, que é a autora dos quadrinhos e também tá na série, tá fazendo um ótimo trabalho em relação a passar essas coisas. Inclusive, eu queria falar aqui na cena em que a Darcy finalmente conta pra Tara sobre a situação dela com a mãe, e elas finalmente dizem que eu te amo uma pra outra. Tocou muito certamente Seven, da Taylor Swift. E eu amei esse momento, sabe por quê? Eu tinha visto que Taylor Swift estava confirmada como parte da trilha sonora de Heartstopper. Mas eu não acreditei, porque da última vez que eu ouvi isso, não era verdade. Mas agora é verdade. Então eu fiquei, eu gostei muito de ter visto. Foi certeiro aquela música naquele momento. Finalmente temos uma música da Taylor Swift dedicada a um casal lésbico.
Porque aparentemente eu vi que essa música já era assim, algumas pessoas interpretavam como se fosse para duas mulheres. Mas eu falo isso em tom de fofoca, tá? Porque eu vi no Twitter. Mas eu amei adicionarem essa música naquele momento, porque eu tô muito Swifter, gente. Eu sou Swifter agora. Agora falando da série no quesito adaptação, eu achei que essa segunda temporada foi mais uma vez certeira. Muito fiel aos quadrinhos. Aconteceu aquele caso que aconteceu na primeira temporada, né? Tem cenas basicamente iguais às que aconteceram nos quadrinhos. Teve até, mais uma vez, o lance das comparações, porque ficou muito igual. Duas coisas que eu tava muito empolgado pra ver, que eram o arco de Paris, que foi muito fiel, né? Realmente, os internautas estavam certos. Nick Nelson falando francês foi um evento, foi maravilhoso de assistir. Eu amei que a reação de todo mundo foi mais ou menos igual. Tipo, todo mundo ficou... Bitch, calma assim, ele fala francês. Também que eu queria ver era a cena do jantar, né? Com as famílias do Nick e do Charlie. E que eu achei muito boa. Meu Deus, aquela cena de jantar. Foi lindo e foi constrangedor. Porque o Nick finalmente falou pro pai dele que ele era bissexual, né? Saiu do armário. Mas não só ele saiu do armário, ele deu uma lavada de roupa no pai dele, porque o pai dele é um pai meio que ausente. Então esse jantar teve lavação de roupa, gente, muito bem feita. E também teve a clássica cena da Tori chutando o telefone do irmão do Nick, que foi o puro suco do entretenimento. Ai, gente, a Tori, ela pode não aparecer muito, ela pode não ter muito tempo de tela, mas quando ela aparece, meu amor, ela é certeira, sucinta, maravilhosa. E só pra eu finalizar, queria comentar que eu gostei muito de nós termos acompanhado um pouquinho mais a jornada do Isaac, que, se você não lembra, é aquele personagem, é o amigo do Nick e do Theo, que vive com um livrinho. Ele ficou conhecido por isso. Inclusive, nessa segunda temporada, ele continuou com essa. A cada segundo que a gente via, esse menino tava com um livro. E assim, na primeira temporada eu não lia, mas agora eu leio, então eu me senti um pouquinho representado com ele. Nós, leitores, que nem o Alan, que não podemos ir numa livraria que ficamos loucos, aquela cena dele empilhando os livros, coitado. Mas ele também teve uma jornada muito legal de autodescoberta da sua assexualidade, pelo menos início da descoberta da sexualidade dele, e em como ele sempre via os amigos dele engatando em romances, mas ele não conseguia sentir alguma coisa parecida com isso. Eu achei muito legal. Tem dado esse destaque maior pra ele nessa temporada. Eu já soube que o Isaac é um personagem que não é um personagem dos quadrinhos. Ele foi pra substituir outro personagem que também é assexual. Então eu gostei que na série quiseram mostrar essa jornada, quiseram ter essa representatividade, mesmo que seja com outro personagem. E eu espero que isso ganhe mais força na próxima temporada, na terceira temporada. Porque vai ter terceira temporada, né, gente? Confirmada junto com a segunda, é só questão da gente esperar. Aliás, voltando a falar de fidelidade, eu vi muita gente desesperada com a última cena do episódio final, em que o Charlie tá mandando mensagem pro Nick, dizendo eu te amo. Eu vi muita gente desesperada com isso, porque esse momento é meio diferente nos quadrinhos. É mais cômico, mas eu acho que não tem motivo pra isso, porque assim, gente, ele não enviou a mensagem. Inclusive a temporada terminou aí, né? Provavelmente isso vai ser uma questão mais aprofundada na próxima temporada. Então calma, internautas. Provavelmente a gente vai ter a cena da banheira na série. Eu espero, porque essa cena é muito boa pra mim. No geral, a segunda temporada foi muito boa. E agora eu posso dizer com convicção que Heartstopper é aquela série em que nenhum dos casais é ruim. Literalmente nenhum que aparece é ruim. Só tem casal bom. E eu acho que isso é um marco no entretenimento. Pois são poucas as séries que conseguem fazer isso. Então agora é só questão de esperar a próxima temporada, gente. E eu já vou avisando, tá? Essa segunda temporada foi a última felizinha, tá? Foi a última. A terceira vai ser um pouquinho mais pesadinha. Temos assuntos mais tristes. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Curtam esse vídeo para gerar engajamento, além de me seguirem nas minhas outras redes sociais, que estarão linkadas na descrição. É isso, eu vejo vocês na próxima. Bye, bye!